programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a cooperação inestimável do nosso produtor Assaurinho Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo sempre essa audiência carinhosa de todos e pedindo a Jesus que abençoe a todos os lares. Também conosco aqui o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, o homem da agendinha de luz, que fará também a sua saudação a todos. Luz e paz nos corações, com Jesus nada nos faltará. E aí, Joel, muita programação aí? Mas imensa, vou te contar, é um negócio fantástico. A União dos Colaboradores da Divulgação Espírita nos manda um relatório das expectativas para este ano do movimento espírita. É uma avalanche de atividades maravilhosas. Só aqui no Brasil são quase 150 cidades com quase 800 casas espíritas. E mais ainda, cerca de 40 países com uma programação intensa. Com certeza, eu não vou falar tudo. Naturalmente. Meu produtor me expulsa. Alguns programas. Mas, por falar em movimento internacional, todos nós sabemos que no dia 5 passado, nosso querido missionário, amigo, enfim, todas as coisas bonitas que a gente pudesse falar dele, Divaldo Franco fez 87 primaveras. Só. E como é que ele comemorou? Viajando, naturalmente. Dia 7 e 8, Dublin, na Irlanda. 9 e 11, Londres. 12, Bruxelas. 13, Luxemburgo. 14, Munique. 15, Mannheim. 16, Frankfurt. 17, Stuttgart. Dia 18, Copenhagen. Dia 20, Amsterdã. 21, Praga. 22, República Tcheca. 23, Linz. 25, Viena. 26 e 27, Roma. 28, Milão. 29, Bonn. 31º de julho, seminário em Bonn. Depois, em junho, 2, 3 e 5 em Paris. Dia 4 ele dá uma folguinha e vai fazer uma palestra e volta logo. É uma cidade próxima ali, Dortmund. E no dia 7 e 8, Zurique, na Suíça. 24, ele já estará na América do Sul, em Bogotá, na Colônia. 25 e 26, Lima, no Peru. E 27 e 29, Congresso na Bolívia. Aí ele faz tudo isso, fazendo palestras maravilhosas, dando treinamento, capacitação, né? Viajando para lá e para cá. A gente sabe como isso é cansativo, né? Nossa, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, Divaldo, numa viagem que nós fizemos juntos, disse assim: olha, eu acho que eu estou ficando velho, há uns 10 anos atrás, estou ficando velho, o pessoal deve estar cansado desse negócio que eu vi dizendo para lá e para cá, e eu acho que tem que tá na hora de parar. 10 anos atrás, até hoje está na hora de parar. Não sei quando ele vai parar nunca. Se Deus quiser, não vai parar. Nunca. Ele renova esse contrato há muito tempo. E diz coisas incríveis, né? Maravilhosas. Fantásticas. Hoje à noite, nossa querida Narci Castro de Souza vem de Curitiba para o Teatro Vanucci às 7h30, Shopping da Gávea, para uma palestra imperdível. Convido a todos para que não percam esse encontro. Dia 17 e dia 18 vai acontecer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no grupo Libertação, a Nossa Casa. E em seguida, Humanizar Porto Alegre. Este é um movimento fantástico. Já é o segundo Humanizar Porto Alegre, com palestras, tarde e noite de autógrafos, com o Marcos Leão, o autor do livro Antes de Construir, Reforme a Si Mesmo. É uma palestra linda, o livro é interessante, e qualquer informação, o número 51, naturalmente, que é o da linha, e 996-2794. O Centro Espírita Casa do Caminho de São Paulo, na capital, realiza dia 17 de maio, sábado, das 11 às 13 horas, o curso de Educação à Luz do Evangelho, com a professora Edinalda Toscano.
fica na rua Itapeva, 131, Bela Vista, São Paulo. Eu quero só encerrar a nossa agendinha dizendo que esta mobilização das casas espíritas na divulgação do Evangelho, deem de presente o Evangelho para o seu amigo que está precisando muito, pode ter certeza. E até a próxima semana. É muito adequado, né? Porque 150 anos. 150 anos, né, do Evangelho. Está na hora da gente comemorar, aprendendo o Evangelho, vivendo o Evangelho. Exatamente, exatamente. Por falar nisso, temos aqui umas perguntas. Foi a Evangelina Siqueira, viu, Sara? Você se prepare aí. Porque a Evangelina diz o seguinte: eu sei que não existem rituais no Espiritismo. Ela sabe, mas ela não gosta muito da ideia. É que nós temos uma tradição cultural de realizar cerimônias para o casamento, batizado, etc. Por que no Espiritismo não poderíamos ter cerimônias que, a nosso modo, celebrassem esses acontecimentos na família? Olha, meu ouvinte, como você bem colocou, aliás, essa questão, essa pergunta que você fez, é uma pergunta recorrente. Muita gente faz isso, pergunta, em reuniões, em palestras, essas perguntas aparecem, né? Mas vamos lá, como você muito bem colocou, existe uma tradição cultural entre nós para celebrarmos esses acontecimentos festivos à sombra de eventos religiosos. A união entre duas pessoas que se amam, o nascimento de uma criança, são de fato acontecimentos que merecem ser celebrados com alegria. E a alegria deve ser a característica interior do espírita. Eu devo, porém, lembrar que ao assumirmos a condição de espíritas, nós também assumimos todos os postulados que envolvem essa escolha. O Espiritismo, ao ser reconhecido como religião, deve ressalvar que essa é uma religião com características diferentes, sem hierarquias, sem rituais, sem regras punitivas, cobranças, etc. Para expressarmos a nossa alegria por um evento feliz na família, nada impede que organizemos uma festa com ordem, sem exageros, e que antes, no íntimo da família, você faça uma prece sincera que reflita a felicidade de todos e traga proteção aos que estão sendo homenageados. Você pode estar certa, minha amiga, que Deus vai acolher esta homenagem e, sem dúvida, retribuirá com bênçãos. Não se esqueça de que a tradição cultural a que você se refere visa muito mais a dar uma satisfação aos vizinhos e parentes do que qualquer outra coisa. Na verdade, essas questões historicamente foram muito confundidas, né? Então a ideia de casamento tem que ser abençoado pela determinada religião, né? Essa ideia de nascimento, de batizado, então isso tem a ver com questões do misticismo, né? Não necessariamente são expressões de religiosidade. Aliás, a gente vê até muitas desses festejos, né, que são muito mais mundanos do que qualquer outra coisa. É como você falou muito bem, a gente pode casar um filho, fazer uma prece, fazer uma oração, né, e comemorar, como qualquer outra pessoa. Agora não precisa botar um sacerdote da religião A, B ou C, para dizer determinadas palavras, fazer certos gestos, enfim. Uma criança, quando nós não precisamos fazer esse batizado, que é alguma coisa ligada à história que vem lá dos judeus e tudo, né, antigamente. Hoje, isso para nós tem um outro sentido, um outro significado. A criança nasce, é uma bênção receber esse espírito. Nós temos que atentar para a nossa responsabilidade de acolher um espírito que está retornando, né, a sua experiência reencarnatória para crescer na direção do bem. Nós só não podemos esquecer de fazer o registro civil, tanto do casamento quanto do exatamente, né? Nós cumprimos a lei. Então a nossa irmã Evangelina, né? Evangelina. Isso, ela continua. Quando a minha filha nasceu, eu era católica, né? E como tal, ela foi batizada. Anos depois, eu, meu marido e ela abraçamos o espiritismo e somos felizes nesta condição. Agora acontece que eu tenho um neto de 6 aninhos e que sofre bullying na escola porque ele não é batizado
e cobra da mãe o batismo que não teve. Como é que a gente fica? Você vê o que é o problema social, né? É o que o César falou, a questão não é religiosa, é realmente uma satisfação. Né? A sociedade. Olha, minha ouvinte, o seu neto, ele não tem consciência espiritual sobre o rito do batismo, que é um dogma católico condicionante para a salvação da alma. Aliás, não é só católico, o batismo já existia no judaísmo também. Não? É verdade. É a história de João Batista, né? Isso. O seu neto apenas não quer se sentir diferente e segregado devido à intolerância de outras crianças, certamente incentivadas por adultos irresponsáveis. Essa é a hora de passar para ele os valores que levaram a sua família a se tornar espírita. Levá-lo ao catecismo espírita, à evangelização, no centro que vocês frequentam, de modo que ele tenha convivência com outras crianças espíritas e não se sinta diferente. Veja bem, vale a pena uma visita à escola e falar com a professora sobre esse problema, pedindo que ela fale sobre a tolerância religiosa e o respeito aos praticantes de credos diferentes dos deles. A frequência nas reuniões de pais e mestres ela também é importante, considerando que um alerta fraterno e ponderado deve ser feito aos pais. Seu neto precisa se sentir amparado e fortalecido para acompanhar seus pais e avós na doutrina. Essa fase ela é muito importante para que ele não desenvolva um processo de rejeição. Afinal, não é o espiritismo que o faz sofrer, e sim a ignorância dos outros que pregam a intolerância e a violência. É isso mesmo. Isso aí, César, aliás, eu acho que eu já citei isso aqui aos nossos ouvintes, mas vale a pena repetir pela oportunidade do tema. Eu, quando era pequeno, no meu tempo de criança, chamava-se grupo escolar, hoje é ensino fundamental, né? No meu tempo, eu era um garoto de 7 Faz pouco anos, tempo. 8 anos, faz. O que é o tempo na eternidade, né? Então, havia aquilo que se chamava, eu acho que até hoje existe, aula de religião. Na verdade, a aula de religião era dada por um católico, era aula de catolicismo. Então, nessa hora, como eu já era de um lar espírita, nessa hora os meninos que não fossem católicos saíam da sala. Então, os espíritas, os protestantes, saíam todos da sala. Só ficavam os católicos. Por causa disso, as crianças, os outros meninos, me segregavam. É o bullying. Ficava de lá, não brincavam comigo, não deixavam eu entrar nas brincadeiras, porque as mães haviam advertido a eles que não tivessem contato comigo, porque a minha religião era do demônio. Que loucura. É isso mesmo. E aquilo me atingiu profundamente, eu fiquei assim, e eu fui contei isso para o meu pai. Por sorte, eu tive um pai maravilhoso, e ele não calou, nem ficou lá, não. E também não me disse que revidasse ou que reagisse. Ele foi conversar com as pessoas da escola, e por isso que eu dei essa orientação, porque indo conversar talvez seja uma solução. Conversou com todo mundo, e o fato é que pararam de fazer aquilo. Eu me senti era bullying. Eu me senti sempre assim um pouco separado. Batinho feio. Mas ninguém nunca mais agiu daquela forma comigo. Né? Eu senti isso na carne. Né? Graças a Deus. Mas a nossa irmã continua com as suas questões aqui. Eu e minha família costumamos ir ao centro às quintas-feiras para tomar passe e assistir ao estudo do dia, e ainda aos domingos para assistir às palestras. Conversando com um amigo, ele disse que nós somos praticantes passivos. Sabe o que isso quer dizer? Isso aí é outra
é outra história do dicionário espírita, né, como eu estou falando. Né? Eu interpreto que, vamos lá, os dicionários, eles ensinam que uma pessoa passiva é uma pessoa não atuante, inerte, que não participa. Pelo que você, ouvinte, diz em sua pergunta, parece que você encara a frequência na casa espírita como uma espécie de obrigação religiosa e, indo às quintas e domingos, resolve a sua relação com Deus. A grande motivação que o Espiritismo oferece é um processo chamado transformação. Ou seja, através do estudo e da prática, a pessoa vai se transformando, vai se tornando melhor e convivendo melhor. Essa pessoa é uma praticante ativa, ou seja, ela participa da vida e das experiências da casa espírita, procura ser generosa e dividir a sua alegria com o próximo, auxiliar onde se fizer necessário, olhar as pessoas com benevolência, como quer ser também olhada pelo Pai. O praticante ativo, ele não é espírita apenas quando vai assistir às palestras e tomar o passe. Ele é espírita em todos os momentos de sua vida, diante das dores do mundo, da infelicidade do próximo, das lágrimas do amigo ou do desconhecido, na prática da fraternidade, no respeito e na doação da mão amiga. Ser praticante passivo é apenas uma questão de desinformação, de não conscientização do seu papel social. Mas basta um clique na consciência e pronto, a transformação se processa de praticante passivo para praticante ativo. Né? O que a gente imagina é que as pessoas devem ser trabalhadoras da casa espírita, né? E o trabalho pode ser faxina, limpeza, arrumação, pode fazer palestra, pode dar passe, né? Enfim, qualquer coisa que leve a pessoa a, de alguma sorte, participar da atividade. Quando você vai ao centro espírita, ficar lá sentado, vai tomar passe, beber água fluidificada e ir embora, aí essa é a ideia da passividade. Né? Mas, na verdade, nunca há uma passividade total. Porque o que o Espiritismo ensina é que nós somos seres vibratórios, irradiando. Então, mesmo você estando, pensa que não está fazendo mais nada, está sentado, aí você está irradiando, as vibrações estão chegando, estão beneficiando a você e a outras entidades, outras criaturas. Então, esse termo passivo talvez seja muito forte, né? Na verdade, eu acho que nós podemos pensar assim, aqueles que aderem a um processo de ser trabalhadores da casa e aqueles que ainda não aderiram. Talvez seja melhor assim. Na verdade, esse praticante passivo foi um termo que alguém usou para ela. Pois no sentido de dizer que ela era mais uma espectadora do que uma participante, né? Mas mesmo assim, às vezes na prática da casa espírita, eu encontro muito isso, a pessoa diz assim, teve uma vez um que chegou para mim e disse assim, eu queria ser como o senhor. Eu virei para ele e disse assim, não faça isso, não faça isso, procure ser como você, não como os outros, porque ele quis, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer por causa da atividade que a gente tem dentro da casa. Eu falei, mas para isso, cada um tem que buscar a sua realidade. Sua realidade, não, e a sua noção e a sua visão de colaboração, de participante mesmo, né, do processo que ele tem na casa espírita. O César acabou de falar, se não puder fazer uma coisa, faz outra, faz aquilo que melhor se sentir, mas está fazendo. Faz o cafezinho, bota água fluidificada. Faz um mutirão, vamos pintar a casa. Então, eu sei pintar, o outro sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Tem uma porção de oportunidades, né? Mas eu acho que essa palavra passivo também, ela fica meio... ela derruba muito, entendeu? Ela diminui muito uma participação que na verdade não é bem assim. Por isso que eu disse lá, eu fui olhar no dicionário exatamente o que queria dizer, né? Tá certo. Inerte. Então a pessoa não é inerte. O que é isso? Né? Então são os termos que são usados, né?
Não sei, eu acho ou talvez tenham dito isso para ela no sentido de que ela deveria despertar. Passinho não, então vamos despertar qualquer coisa, né? Foi talvez um empurrão, alguma coisa assim, né? Muito bem, meus amigos, vamos então encerrando esse bloco. Logo depois retornaremos com o Geraldo, né? Com o Geraldo, né, nosso querido irmão, com a internet do bem. A gente, como tem a agendinha de luz, tem a internet do bem. Tá certo. Então, logo retornamos, Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem de hoje intitula-se O Outono da Vida. É um texto de autoria de Francisco A. Sales, que nos diz: sem dúvida, a juventude é uma idade de ouro, sempre lembrada com nostalgia. É um breve momento inesquecível, romântico, vibrante, emocionante e feliz. É uma fase de sonhos, vigorosa e criativa, onde tudo é novo e fresco, como uma densa nuvem branca no céu com nuances de rosa. Mas devemos reconhecer que essa mesma juventude tão louvada, cantada, exuberante, é também uma fase da vida repleta de lutas, preocupações, nuvens escuras, muitas vezes de privações e nunca livre de incertezas, ciúmes, turbulências, competições, medos, ansiedades e rivalidades. É como uma corrida na qual é preciso ter concorrentes o tempo todo e vencê-los para conseguir-se um troféu cobiçado: a grande mudança. Felizmente, como consagra o jargão popular, depois da tempestade vem a bonança. Para muitos jovens, talvez, o melhor da juventude seja o fato de ela já haver passado. É como uma folha que se deixa levar pela correnteza. A verdade é que, sem saber quando, ou mesmo sem poder definir uma idade específica, chega o momento em que diminuímos a marcha. É um momento impreciso da vida, em que tudo fica mais lento, e sem que percebamos, começamos a pousar suavemente, sem pressa, dentro de nós mesmos. O rio caudaloso, que se transforma em um fluxo de paz e passa a mover-se lentamente, quase sem que se perceba. É como se esse caudaloso rio encontrasse o grande mar, o mar da maturidade, para onde convergem todos os rios ao final da grande viagem pelos meandros da vida. Esta etapa, queridos amigos, é a maturidade. Que seja bem-vinda. A maturidade traz a sabedoria, a experiência, a certeza de para onde se quer ir. Já não existe a insegurança própria da juventude, marcada pela dúvida de um futuro ainda impreciso, envolto nas misteriosas horas da madrugada de um dia que ainda não nasceu. É algo extraordinário. Agora, não estamos mais preocupados com as tendências ou mudanças que experimentam as novas gerações. Eles estão dobrando noites, se debatendo para fazer inovações naquilo que inovamos para eles. Essas novas tendências e costumes não mais nos afetam, porque não somos obrigados a usar, a mudar, nem a dar início a novos costumes. A nossa época já é uma justificativa suficiente para nos mantermos como estamos. Já fizemos nossas mudanças, mas não estamos alheios ao básico, ao essencial. Estamos na direção da reta final. Então, temos tudo para comemorar. Nós chegamos. Ao chegar à maturidade, cessam as dúvidas e as incertezas constantes. Se você não quiser, não precisa mais trabalhar ou ficar até tarde estudando, não precisa mais ficar correndo atrás do ônibus no início da manhã, apresentar trabalhos sufocantes de última hora,
passar no vestibular, imaginar com quem se casar, onde levar a noiva ou se preocupar em como conseguir um emprego. Definitivamente, o que tínhamos de ser, já o somos. E o que não havíamos de ser, não o fomos, e nem mais o seremos. Não a esta altura, disso não temos nenhuma dúvida. Então, para que nos preocuparmos? Para nós, que cruzamos a fronteira e estamos do outro lado, colocados neste terraço amplo, silencioso e arejado, não existem correrias, nervosismo, competições, pressas, lutas ou duelos até a morte. Nosso lugar está no palco, não no ringue, ou pelo menos atrás das barreiras. A idade dos impulsos arrebatadores, então, já passou. Acabaram-se as preocupações, ansiedades e dúvidas. Isto é muito bom. Se isto é a maturidade, que seja bem-vindo. Hoje alcançamos aquele futuro do qual ontem estávamos tão temerosos. E vejam vocês, tudo correu bem. Afinal de contas, aqui estamos nós. A conclusão é que, como estamos na maturidade, já não fazemos planos a longo prazo e nem devemos fazê-los. É necessário que comecemos já a ver os resultados de tudo aquilo para o que, ao longo de toda uma vida, trabalhamos, planejamos, economizamos e sonhamos. Já não temos que continuar adiando mais as coisas, a fazer planos inalcançáveis para o futuro, porque para nós está bem claro, o futuro já está aqui. O tempo não espera, de maneira que nós também não devemos esperar mais. Se ainda dispomos de uma razoável saúde e ainda conseguimos andar normalmente, se ainda podemos comer de quase tudo e ainda podemos desfrutar de alguns atrativos da vida, aproveitemos. Abram seus armários com porcelanas, pratarias e cristais que se tornaram lembranças e use-os até se quebrarem. Quebram-se fácil e rapidamente. Não espere os vinhos envelhecerem por mais um século. Para quando estão sendo guardados? Se um ladrão não os levar, seus netos os acharão e os quebrarão. Que não tenhamos que dizer depois, tarde demais para recomeçar. Não fique esperando uma manhã brilhante, gloriosa, singular e perfeita. Se pensou em algum dia ter um barco, uma moto, um motorhome, uma câmera digital, um notebook ou um tablet, se você gosta dessas coisas e tem dinheiro para adquiri-las, pode comprá-las agora. A hora é agora. Não perca mais tempo. E se estiver fazendo planos para um dia fazer uma viagem à Europa, ou às cataratas do Iguaçu, ao Havaí, ao Alasca, à China, ou mesmo à Patagônia, muito bem. Antes que outra coisa aconteça, como uma super desvalorização da moeda, uma cirurgia repentina, um AVC ou um infarto, vá logo. Está esperando o quê? Eu, pessoalmente, pelo que sinto, descobrir a chegada da maturidade tem me fascinado e me enche de alegria. Sinto-me realizado. Nunca imaginei que fosse assim. Meus amigos, agradecemos a gentil audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Olha, no próximo sábado acontecerá a atividade na parte da manhã. Silvio Portugal estará estudando doutrina espírita e mediunidade. Altamiro Rocha estará estudando Esperanto Básico 1, Esperanto Básico 2. E na atividade especial, naquela que começa 1h30 da tarde e vai até às 2h45, o estudo dos pensamentos de Joana de Ângeles
neste sábado a cargo de Luzia Matias. Tudo isso coordenado pelo nosso presidente de honra, Jorge André dos Santos. Quero lembrar a você que às 3 horas da tarde ou 15 horas, a palestra é com Tatiana Belliene e o tema Afetividade, Efetividade de Poder. O tema realmente é sui generis e muito interessante. Afetividade, Efetividade de Poder. O destaque da revista Cultura Espírita. Reinaldo Nobre Pontes é assistente social, doutor em Sociologia e expositor espírita. Ele é o entrevistado do mês de maio. E o tema, o Espiritismo e o Mundo de Hoje. Reinaldo Nobre Pontes faz uma reflexão profunda quando responde às questões como drogas, liberdade sexual, desagregação da família, violência, corrupção, que são alguns dos males mais citados nos dias de hoje. Muito obrigado pelo nosso encontro de hoje e até o nosso próximo programa. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.